Muito bem, meus irmãos, vamos agora para o nosso momento de exposição da Palavra de Deus. Eu quero, mais uma vez, chamar os irmãos a atenção ao nosso texto base, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, onde hoje nós chegamos à nossa 19ª mensagem, já ia me antecipando, e nós estamos ainda no capítulo número 5, obviamente, que é o final desta carta, certo? Nós estamos hoje nessa caminhada já há 5 meses praticamente, né? E tem sido, não sei para os irmãos, mas para mim, uma experiência maravilhosa, onde, mais uma vez, há uma enorme diferença na nossa leitura diária, na nossa leitura devocional, em comparação quando nos debruçamos no texto bíblico para estudá-lo com tempo, para examiná-lo com minúcias, e realmente, mais uma vez, se comprova a profundidade da palavra de Deus, e eu espero no Senhor que essa esteja também sendo a sua experiência. Bem, desde quando nós começamos, irmãos, alguns meses atrás, nós temos este tema central, este tema geral da nossa carta, que eu quero convidar os irmãos a nós recitarmos pela, creio, penúltima vez, certo? Vamos lá? Uma igreja madura persevera em meio às tribulações, fortalecida pela iminência da volta de Cristo. Então, este é o tema geral, a mensagem de 1 Tessalonicenses. Muito bem. Onde é que nós nos encontramos? Vamos lá. Nos últimos 3 domingos, começando os conselhos finais de Paulo na sua primeira carta, podemos observar o trecho do capítulo 5, do versículo 13 até o 24, quase encerrando a carta, ficando apenas 25 a 28 para a última mensagem. Assim sendo, começamos esta mensagem que tem ocupado esses 3 domingos, e hoje o 4º domingo, ok? Uma mensagem que tem como tema, a sua grande ideia, o seguinte enunciado: diante da certeza da esperança, a igreja madura tem um bom testemunho, mesmo debaixo das tribulações. Ok? Vamos repetir, irmãos, pela 4ª vez, este enunciado todos juntos? Diante da certeza da esperança, a igreja madura tem um bom testemunho, mesmo debaixo das tribulações. Esse trecho que nós estamos, irmãos, está neste sanduíche do pensamento de Paulo, quando esses irmãos tinham de um lado as tribulações e, por outro lado, a convicção da eternidade gloriosa que lhes era prometida, que nos é prometida também. E eles são desafiados a responder diante desta realidade das tribulações, mas também de um futuro glorioso, no presente com um bom testemunho. Ou seja, a vivência, o bom testemunho cristão hoje reflete que não somos abalados pelas tribulações, mas vivemos motivados por uma esperança superior. Vivemos com os nossos olhos na glória, com nossos olhos na eternidade. E hoje vamos dar continuidade à nossa numeração. Mas eu queria pedir a sua paciência para a gente passar rapidinho do número 1 até o número 7, que vimos nos 3 domingos anteriores, ok? Não são os pontos desta mensagem. Como vocês podem reparar, ali no rodapé, vai alterando primeira, segunda e terceira parte, à medida que nós vamos examinando, ok? Nos versículos 12 e 13, em primeiro lugar, a igreja madura tem uma boa postura para com seus líderes. Apenas a parte A do versículo 13. Tratamos como Paulo exorta essa igreja a ter consideração, valorizar, a ter em alta estima aqueles que os lideram no Senhor. E também como ele classifica que os líderes que devem ser assim tratados, eles não recebem esse tratamento
por uma religiosidade ou por causa de um cargo, de um título, mas sim, diz o texto, por causa do duro e do dedicado trabalho que eles tinham para com aquela igreja. Em segundo lugar, no final do versículo 13, a igreja madura busca viver em harmonia, versículo 13, parte B. Nós aprendemos que o Senhor dá à sua igreja, a nós, este meio ambiente de paz, esta casa da paz. E cabe a nós, pela manutenção, irmãos, dos nossos relacionamentos, da nossa vivência junta, da prática de uns aos outros, do serviço mútuo, da resolução de conflitos, preservar esta paz. Fazer a manutenção desta paz e, portanto, viver em harmonia. Porque, afinal de contas, nós somos homens caídos, somos pecadores e será inevitável, uma vez ou outra, nós temos problemas entre nós e precisamos resolvê-los no Senhor. Porém, temos a ordem e os recursos dados pelo Senhor para buscar essa paz e restaurar e proteger os relacionamentos. É o que nós vimos na segunda parte. Em terceiro lugar, mudando lá, olha lá, mudou embaixo, viu? Prometi cumprir. A igreja madura cuida dos irmãos em suas deficiências espirituais. Versículo 14. Paulo exorta os irmãos que não deixem alguns grupos problemáticos sem a devida atenção. Eles precisavam de advertência aos ociosos, conforto aos desanimados e auxílio aos fracos. Tudo em um ambiente de paciência diante dos desafios que pessoas desta maneira, desta forma, podem apresentar. O fato é que a gente pode ser tentados, a olhar de certa forma um pouco vaidosos e orgulhosos para estas pessoas, mas a verdade é que um dia nós somos de um lado, do outro dia nós somos do outro. Um dia somos a pessoa que vai auxiliar estes, do outro dia seremos aqueles que precisarão do auxílio dos irmãos em nosso favor. No mesmo dia que vimos esse ponto 3, vimos o 4. A igreja madura protege os relacionamentos com bondade em lugar de retribuição ou retaliação, versículo número 15. As deficiências dos irmãos precisam ser encaradas com paciência e com bondade e não com retaliação. Isto é, como diz o texto, o bem em troca do mal e não o mal pelo mal. E aí, domingo passado, chegamos à nossa terceira parte da mensagem. Aprendemos 3 recursos para lidar com as difíceis tarefas mencionadas nos pontos anteriores. Paulo amarra direitinho. Agora ele vai dizer como você vai cumprir ponto 1 até o ponto 4. E aí, no quinto lugar, o seguinte: a igreja madura mantém uma perspectiva alegre sobre a vida. Versículo de número 16. Aprendemos, irmãos, como a alegria que é firmada no Senhor, certo? Do que Ele fez por nós na eternidade e o que nos aguarda, tem o poder de mudar a nossa perspectiva quanto a todas as coisas da nossa vida, quer sejam boas, quer sejam más. As boas são apenas um pequeno reflexo daquilo que nos aguarda na eternidade. E as más são a lembrança de que nada se compara com aquilo que nos aguarda, e Deus tem nos guardado em todas essas coisas. O segundo recurso mencionado por Paulo, vimos semana passada, está no ponto 6. A igreja madura mantém dependência constante pela oração. Versículo 17 é o famoso versículo, orai sem cessar, ou orem continuamente, como está em nossa versão. Isto é, oração é a respiração da alma na presença do nosso Deus. Oração é a nossa expressão de dependência e de amor pela companhia de Deus. Uma igreja que não ora, um cristão que não ora, ele está declarando com as suas ações: eu não preciso realmente do Senhor, eu consigo resolver por mim mesmo. E finalmente, irmãos, ponto 7, para encerrar a nossa recapitulação, a igreja madura mantém uma atitude de total gratidão, versículo 18. Em tudo damos graças. Como vimos, irmãos, ser gratos pelas coisas boas é algo que qualquer ser humano é capaz de fazer até certa extensão. Mas Paulo nos exorta a uma atitude de confiança no Deus soberano que orquestra todas as coisas perfeitamente para o bem de formar a pessoa do seu Filho em nós. E por isso, por esta certeza bíblica, quer seja que algo nos pareça bom ou não, devemos ser gratos. Porque no final, Deus está sendo glorificado por aquilo que Ele está fazendo nas nossas vidas, na transformação que Ele está executando nas nossas vidas.
Consegui terminar em 5, 6 minutos. Está dentro do prazo. Na sessão final, irmãos, do nosso trecho que estamos caminhando nesses 4 domingos, Paulo vai tratar do cuidado que a igreja precisa ter quanto ao discernimento das coisas espirituais para preservar o seu bom testemunho, ok? E nós vamos hoje ler todo o texto, mas terminar nos versículos 19 ao versículo 22. Vamos lá, irmãos, versículo 12, eu creio que a sua Bíblia já está aberta a essa altura, você já pode ler comigo. Ali embaixo está 11, mas não é 12, né? Está errado ali, essa parte está errada, a parte da quarta parte está correta. Vamos lá, irmãos, 1 Tessalonicenses capítulo 5, 12 até o versículo 22. Estamos juntos? Podemos ler já? Diz assim a palavra do Senhor. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Texto de hoje agora. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Realmente até o versículo 24, irmãos. Bem, diante da certeza, da esperança, a igreja madura tem um bom testemunho, mesmo debaixo das tribulações. Essa sessão final, irmãos, como nós mencionamos, começa no versículo 19. A partir daqui, Paulo irá dar conselhos que concernem mais a assembleia dos crentes, a totalidade da igreja, do que os conselhos anteriores, que eram mais uma responsabilidade de uma atitude, de uma aplicação individual. E hoje nós vamos percorrer esse resto do texto, começando no nosso ponto 8, onde nós paramos. A igreja madura mantém uma ardente dependência do Espírito Santo. A igreja madura mantém uma ardente dependência do Espírito Santo. Irmãos, este assunto, eu me refiro ao assunto Espírito Santo, se tornou algo absurdamente controverso no meio cristão. Não deveria, mas se tornou. E eu me refiro a algo controverso não apenas nos últimos 115 anos, quando começou o movimento pentecostal na Rua Azusa, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Exatamente onde começa o chamado movimento pentecostal. Não foi só ali, não. Ao longo da história da igreja, 2000 anos praticamente, muitos momentos bonitos da igreja meio que desandaram pelo abuso exatamente dessa questão do agir de Deus, do sobrenatural de Deus. Por exemplo, no grande avivamento de Jonathan Edwards, nos dias de Jonathan Edwards, no século XVIII, vários focos em Deus estava salvando gente, Deus estava transformando vidas, Deus estava revitalizando igrejas, mas vários focos de coisas esquisitas e vergonhosas começaram a acontecer. Inclusive, Jonathan Edwards foi um dos que tiveram que intervir para trazer novamente ordem. O culto a Deus, que era ordeiro, que era cheio de temor a Deus, começava a tomar vultos estranhos, esquisitos, exatamente, porque, como eu disse, este é um assunto controverso há muito tempo. E, infelizmente, extremos geralmente geram outros extremos. É o chamado a reação pêndulo, né? Quando um movimento leva algo para um lado, normalmente vem um movimento que vai fazer não o equilíbrio, mas levar para o lado extremo. E como resposta aos exageros, aos abusos, digamos assim, sobrenaturais, entre aspas, algumas partes do cristianismo foram para o outro lado, buscaram a falsa segurança do tradicionalismo extremo. Até mesmo o engessamento da espiritualidade. E nada que pudesse parecer com o outro lado era permitido. Por exemplo, se você tivesse uma reunião e você desse um simples aleluia ou glória a Deus,
você já recebia um olho torto de alguém. Mesmo que essas expressões estejam na Bíblia. Porque você era identificado como alguém que tinha tendências para o outro lado. Como eu disse, extremos. Mas muito antes, meus irmãos, de toda essa polêmica, toda essa dificuldade, Paulo já veio com o nosso texto. Muito antes disso, Paulo já deixa este conselho aos Tessalonicenses e a nós: não apaguem o espírito. Nós não sabemos os motivos exatos por trás dessa recomendação. O texto não é claro. Paulo está escrevendo para a sua audiência e eles sabiam qual era o assunto. E isso é o que lhes bastava. Então, para aquilo específico que está acontecendo em Tessalônica, isso não é relevante para o texto, apenas o conselho. Mas é possível, irmãos, que talvez já no primeiro século, falsos profetas colocavam as igrejas com medo, com receio, sobre como lidar com essas manifestações sobrenaturais. Em Atos 19, por exemplo, os 7 filhos de um sacerdote judeu chamado Seva tentaram imitar as práticas de Paulo e tentaram expulsar demônios malignos, ou espíritos malignos, demônios, e, na verdade, acabaram apanhando desses demônios porque não tinham autoridade nenhuma. Então, o sobrenatural, especialmente para o povo judeu, irmãos, atraía muito. Lembra do que Paulo fala? Os gregos pedem sabedoria, os judeus pedem sinal. Então, o sobrenatural estava muito ligado ao pensamento judaico sobre o que era legítimo a respeito da fé, a respeito do que era pregado. Mas, no que temos escrito, no que temos reservado, algo curioso na recomendação é o verbo que Paulo usa, o verbo apagar. O uso dele não se refere a, literalmente, tentar apagar o próprio Espírito, porque, irmãos, isso é simplesmente possível. O Espírito Santo é o próprio Deus, a terceira pessoa da bendita, da divina Trindade. Ele é sempre existente, ele é sempre eterno. A ideia de apagar o Espírito em si não faz sentido. Então, a ideia de apagar o fogo significa anular a ação, anular a eficácia que o Espírito teria sobre a vida daqueles irmãos, sobre a nossa vida também. Nesse sentido, o fogo aqui, isto é, o calor dele seria eliminado ou se tornaria imperceptível na nossa vida. E nós sabemos muito bem da sensação de frio, e você está de frente de uma lareira ou de frente de uma fogueira, e a sensação de calor, né, de bem-estar que aquilo causa. O contrário seria verdade se esses irmãos não seguissem o conselho que Paulo está trazendo aqui. E aqui, meus irmãos, o verbo apagar, obviamente, pressupõe a presença de fogo. Ninguém vai apagar água, claro. Então, frequentemente, de onde vem esse termo? A figura do fogo é muito usada para ilustrar exatamente o Espírito Santo em outros lugares da Bíblia. Por exemplo, no Antigo Testamento, ele é chamado de Espírito de Fogo em Isaías 4:4. João Batista disse que Jesus iria batizar com o Espírito Santo e com fogo, Mateus 3:11. Aliás, este é outro texto extremamente controverso. E olha, já estão novamente aí os extremos. Pentecostais falam desse texto como sendo uma experiência de poder e uma experiência posterior à salvação, coisa que a Escritura não sustenta. Não há uma experiência separada do Espírito, além daquela que você recebe no momento da sua conversão. Você pode ser cheio do Espírito inúmeras vezes na sua vida, mas esse batismo, como mencionado aqui, ele é concomitante, acontece ao mesmo tempo em que a pessoa é salva. Por outro lado, nos extremos, os chamados tradicionais atribuem a esse texto, Mateus 3:11, a este fogo, o significado de juízo, julgamento. Ou seja, funciona assim: o batismo com o Espírito seria para os salvos, e o batismo com fogo seriam para os incrédulos. Porém, irmãos, ambos os lados estão completamente equivocados. Como já escreveram vários autores, vários comentaristas, como por exemplo Calvino e Spurgeon, a expressão batismo com o Espírito Santo e com fogo significa apenas um só evento. O evento da regeneração que o Espírito produz na vida daquele que é salvo no instante em que ele é salvo. Ele é batizado com o Espírito porque agora ele é morada do Espírito e ele passa a viver no meio ambiente, no reino do Espírito. É por isso que nós falamos, meus irmãos, que absolutamente tudo o que nós fazemos é espiritual.
Não é só quando você está louvando junto com os irmãos na igreja, não é só quando você está pregando, não é só quando você está lendo a Bíblia, certo? Tudo que você faz, menos o pecado, você pode fazer pelo poder do Espírito. Tudo, pastor, absolutamente tudo. Se não é pecado, meus irmãos, o Espírito está aí para abençoar as nossas vidas, para que nós possamos fazer melhor do que faríamos por nós mesmos. Isso inclui o seu trabalho. Isso inclui todas as áreas da sua vida. Então, o batismo com o Espírito é você estar nesse reino do Espírito. E o batismo com fogo? Mas com fogo, meus irmãos, é porque ele é santificado, o indivíduo, ele é purificado, ele é regenerado no novo nascimento. É o conjunto das duas coisas que João Batista está falando que Jesus faria e tem feito na vida de cada um de nós. Bem, e terminando de falar sobre fogo, para a gente não continuar, a gente não pode deixar de lado, é claro, Atos capítulo 2. O que acontece lá? Promessa do derramamento do Espírito, cumprimento do que o Senhor Jesus havia prometido à sua igreja, e diz o texto lá que algo como línguas de fogo apareceram sobre os irmãos ali em Atos 2, no cenáculo, quando eles receberam a promessa do Espírito Santo. Evento que, inclusive, irmãos, jamais se repetiu na história, é bom nós lembrarmos. Bem, o fato principal do nosso texto, irmãos, é que a ação do Espírito de aquecer, para seguir aqui a figura de fogo, para aquecer os nossos corações e mentes e instruir-nos, pode ser apagado. Isto é, pode ser anulado, pode ser resistido por nós. É isso o foco do texto. Nós podemos viver, irmãos, preste bem atenção nisso, uma vida cristã de longos anos, certo? Experimentando o mínimo do ministério do Espírito na nossa vida, porque nós não estamos correspondendo àquilo que Ele está investindo em nós. É um relacionamento de mão dupla. O Espírito age em nós, nós respondemos positivamente, muitas vezes com arrependimento, inclusive, quando Ele nos convence do pecado. Ele age em nós, nós respondemos com serviço, quando Ele vem nos capacitando, mas quando nós cruzamos nossos braços, quando nós levantamos nosso pulso, resignado, convictos do nosso pecado, nós estamos resistindo, apagando o Espírito que aqui está sendo mencionado. A nossa teimosia, a nossa recusa em ouvir a voz do Espírito, irmãos, produz, isso aqui é terrível, irmãos, um efeito cauterizador. Você sabe o que é cauterizar? Quem assistiu Rambo 1? Ele recebe um tiro, não é verdade? Bem aqui, nas enxulhas das ilhargas. Aqui não tem órgão, então era só carne que havia sido pego. O que ele faz? Ele pega a pólvora, passa a pólvora para a ferida e acende. Coisa de doido, né? Mas ele está no meio da floresta e não tem como ir até um antibiótico, não tem como pegar nada. Ele precisava o quê? Cauterizar a ferida. Para parar eu perguntaria ao Enófilo, que não está aqui, né, doutor Iron? Ele precisava fazer isso. Dessensibilizar o local, tanto da hemorragia quanto na dor. Para o Rambo, irmãos, ótimo, grande cena do cinema. Para a nossa alma, nem tanto. Muito, muito ruim. Repetidas vezes, resistir ao Espírito, não ouvir a voz do Senhor. Ele está lhe dizendo, vai, resolve o teu problema com o teu irmão. Eu não vou, ele que venha falar comigo. Pastor, a gente não faz isso com Deus. Meus irmãos, este é irmão deste. Nós fazemos constantemente. Você está lá no seu devocional e Deus fala e Deus coloca a mão na ferida. E a gente faz como se não fosse conosco. E pior às vezes. Estamos no culto, né? Aí vai o irmão e fala que ele fala a Deus. Com quem? Com outro. Não consigo. Meu marido tinha que estar hoje aqui nesse culto. Aí durante a semana você passa o link para ele, se dispersar, como quem não quer nada, porque ele precisa ouvir essa palavra. Ele, né? Você não. Ponto é, meus irmãos, é que, infelizmente, uma vida que tem pecados domésticos, como é que é mesmo o título do livro de J.R. Bridges que nós lemos? Pecados intocáveis, não é isso? Pecados de estimação. É uma vida que tem resistido à voz do Espírito Santo. E essa cauterização, meus irmãos, ela é terrível. Nós perdemos a sensibilidade à voz de Deus. Perdemos a sensibilidade à voz interior do Espírito e perdemos a sensibilidade à voz da palavra de Deus.
ficamos adormecidos, anestesiados para com o Senhor. Aí vem aquele irmão que vai assim, eu fui no culto, não senti nada. Claro que não, o coração está cheio de pecado. O coração está cheio de casca. O coração está envolto em problemas que deveriam ser resolvidos na presença de Deus. E aí culpa o culto, que não senti nada. Primeiro que não é para você sentir mesmo. Você quer sentir arrepio, entra numa câmera fria. Culto nunca foi para você sentir absolutamente nada. Culto é para Deus. Mas sabe, meus irmãos, quando você começa, você não consegue orar, parece que, isso é uma expressão inclusive bíblica, que o céu é de bronze. Sabe quando você senta e você lê a palavra e não entende nada, não ouve nada? Querido, examine o teu coração. O pecado não confessado, ele é um veneno para a nossa alma. E é claro que quando nós resistimos ao Espírito, isso é um pecado que precisamos tratar. Então, meus irmãos, quando não fazemos isso, ficamos adormecidos, anestesiados e mais suscetíveis aos avanços e às ofertas da carne. Como alguém me falou certa vez, ninguém cai de véspera. A queda na vida de alguém é um processo que às vezes leva dias, semanas, meses de progressiva cauterização, até que se chega à ruína total. Então, irmãos, enquanto de um lado os excessos verificados na história, ou inclusive até mesmo aqui em Tessalônica, não devem ser promovidos por nós, por outro lado, e com a mesma importância, não devemos também resistir e apagar o espírito ao ignorar a sua ação em nosso meio, impondo formalismo, cerimonialismo e uma religiosidade engessada. O culto é ordeiro, com certeza, mas ele também deve ser pulsante, animado, ele deve ser espontâneo. Alguém disse uma vez, pastor, às vezes cita a nossa igreja, faz muitos anos isso, né? Nós nem aqui estávamos nesse endereço. Cita a nossa igreja muito parada, não vejo ninguém dar glória a Deus. Eu falei, o que o irmão quer? Que eu fique como animador de auditório? Ai, dá uma glória a Deus aí. Mas isso não é espiritualidade. A espiritualidade verdadeira, ela é espontânea, mas ela é ordeira também. O problema é que a gente não gosta do equilíbrio. A gente quer ficar de um lado, onde um culto parece uma baderna, e eu já fui a muitos assim, saí até com dor de cabeça. Agora você vai no outro também, que parece um velório. Você só fica esperando o corpo entrar. Porque não conseguimos ficar em um equilíbrio saudável. E é isso que a palavra de Deus está nos falando. Não apagar o espírito, exatamente preservar isso. Inclusive já tratamos desse tema na nossa EBD algumas semanas atrás, falamos bastante do Espírito Santo. Mas não está, meus irmãos, é claro, aparecendo para nós aqui por acaso sem motivo. Deus está trazendo esse assunto, porque precisamos mais e mais promover a dependência do Espírito em nossas vidas e em nossa igreja. Quer seja nas atividades espirituais, ministeriais, quer seja nas atividades profissionais e as demais da nossa vida diária, o Espírito, por meio da oração, deve ser buscado, invocado e devemos clamar por a sua ajuda. Essa chama tem o seu valor e a sua preciosa utilidade em nossas vidas. E seria, irmãos, de mais tolice da parte do cristão negligenciar esta verdade. Especialmente, meus irmãos, porque Ele, o Espírito, é quem nos dá discernimento em todas as áreas, em todas as questões da nossa vida. E não por coincidência, é exatamente assim que o nosso texto vai continuar falando sobre discernimento. Olha aí, meus irmãos, em 9º lugar. A igreja madura mantém uma atitude, está faltando a palavra D aí, de discernimento para com a revelação de Deus. A igreja madura mantém uma atitude de discernimento para com a revelação de Deus, versículos 20 até o 22. Como nós falamos anteriormente, irmãos, não está totalmente clara a razão da exortação do versículo anterior, do versículo 19, ok? Mas a sequência do nosso texto nos dá uma dica de uma possível razão ou uma das possíveis razões. Nosso texto traz outro conselho em forma negativa. Agora, para que as profecias não fossem tratadas com desprezo. Antes de mais nada, vejamos primeiro o que é profecia. O que significa esse termo? Bem, numa definição simples, irmãos, profecia é uma revelação da vontade de Deus.
Profecia geralmente é confundida com adivinhações sobre o futuro. E, é claro, isso pode acontecer, mas não apenas. Por exemplo, Apocalipse contém profecias futuras em 19 dos seus 22 capítulos. Contudo, possui profecias para os dias presentes, no caso de João, nos capítulos 1, 2 e 3. Ou seja, profecia são as duas coisas. Aliás, revelação, que é exatamente profecia, é exatamente o significado de Apocalipse. Muitos acham que Apocalipse, irmãos, é o fim do mundo, né? Por exemplo, tivemos uma tempestade no fim de semana passado. Foi no fim de semana passado, não é isso? Ou retrasado, não é isso? Já estou com saudade do furacão. Era engraçado, irmãos, os posts da internet, né, no Facebook, no Instagram. Fim do mundo em Boa Vista. Eu fico até com vontade de rir, meus irmãos. Leia Apocalipse 4 a 19. Aí você vai saber o que é fim do mundo. Mas Apocalipse não significa fim do mundo. Até porque, meus irmãos, o que está em Apocalipse não é o fim do mundo. No capítulo 20 em diante, você tem o quê? O estabelecimento do milênio. E depois você tem novos céus e nova terra. De fato, meus irmãos, jamais vai haver fim do mundo. Vai haver uma nova era. A era onde o Senhor estabelecerá o seu reino sobre a terra e depois novos céus e nova terra. Bem, uma curiosidade. O início do livro de Apocalipse está escrito Apocalipse Iesu Cristo. Em outras palavras, revelação de Jesus Cristo. Então, Apocalipse não é fim do mundo, é revelação. Palavras assim, meus irmãos, significam revelação. Palavras proféticas, isto é, de revelação para mostrar algo que irá acontecer. E, no nosso contexto, isso era algo até comum de acontecer nos cultos. Por quê? Porque o cânon, isto é, a Bíblia como nós conhecemos, ela ainda não havia sido reconhecida pela igreja. Percebam, meus irmãos, que a igreja nunca disse que este é o cânon, mas por aquilo que Deus foi fazendo no meio da igreja, pela preservação de textos e pela origem apostólica, foi reconhecidos os livros do Novo Testamento. Enquanto isso não acontecia, meus irmãos, era necessário, era importante que a igreja fosse instruída, e muitas vezes Deus usava isso por meio de profecias. Então nós descobrimos, irmãos, uma tese possível, até provável, do que está acontecendo aqui. Os tessalonicenses estavam rejeitando as profecias porque alguns estavam trazendo falsas revelações sobre qual assunto, irmãos? Vê se a gente está prestando atenção na exposição de Tessalonicenses. Sobre? Quem arrisca? Sobre escatologia. Sobre a volta de Jesus. Alguns estavam trazendo falsas revelações sobre a volta de Jesus. Repare, queridos, que esse tema eu não estou tirando da cartola. Está logo abaixo no versículo 23 e 24. Mais uma vez, Paulo volta ao tema da volta de Jesus. Ele coloca nesse contexto, meus irmãos, porque era necessário que ele fizesse a conexão de não rejeitar as profecias, porque alguns estavam tratando esse assunto de maneira errada. Alguns tinham dito que a ressurreição já havia acontecido. Alguns estavam dizendo que Jesus já havia voltado e eles já haviam ficado. E isso estava trazendo transtorno, medo, confusão no meio da igreja. Como que Paulo sabia disso? Porque provavelmente Timóteo havia trazido essa informação de que eles, ao ver essas manifestações falsas, estavam tendo essa atitude de pêndulo, não é isso? E rejeitando por completo qualquer coisa que pudesse ser trazido aí. Daí o conselho, não apaguem o espírito e não tratem com desprezo as profecias, como uma preocupação de Paulo. Havia coisas erradas, meus irmãos, acontecendo, mas como nós falamos hoje em dia, o problema dos tessalonicenses é que eles estavam jogando a água do banho fora junto com o bebê. Já ouviu essa expressão? Você dá banho na criança, né? Na Raquelzinha, não é isso? A água estava limpinha, estava cheirosa, acabou de dar banho, ela estava suja, né? Muito sujinha, né? E agora a água não está mais boa. E a gente vai fazer o que com a água? Vai jogar fora. Mas espera-se que se tire o bebê da água antes de jogar fora. Quando nós, meus irmãos, vemos uma situação e reagimos ao invés de agir com equilíbrio bíblico, nós estamos jogando fora a água do banho junto com o bebê. Algo que poderia ser benéfico, junto com algo que claramente não é bom
para a igreja. É isso que provavelmente estava acontecendo aqui, e esses irmãos estavam nesse terrível perigo de entristecer o espírito por causa das suas atitudes. Mas o que isso tem a ver conosco hoje, irmãos? Qual seria uma forma de nós trazermos isso para os nossos dias? Será que temos que ouvir calados quando alguém começa a dizer, assim diz o Senhor? E começa a trazer uma suposta profecia? Será que devemos automaticamente encarar algo assim como uma palavra do Senhor para nós? Ou nós temos que automaticamente rejeitar isso? A resposta é tanto sim quanto não. Eu explico. Novamente, meus irmãos, os cristãos hoje em dia estão em dois extremos. Preste atenção. E eu não estou falando aqui, meus irmãos, de alguém que viveu na bolha batista a sua vida inteira, não. Os irmãos que me conhecem há mais tempo sabem que desde a minha adolescência eu convivo com irmãos de diversos naipes, de diversos arraiais, de diversas denominações. E eu sei muito bem do que eu estou falando. Nós temos, meus irmãos, novamente, dois extremos. Há os caçadores de profecia, que ficam nas madrugadas, nas reuniões de oração, nos encontros com as profetisas, buscando a sua palavra de revelação. Eu nasci mesmo numa cidade enorme. Só o meu bairro tinha mais habitantes que a nossa cidade de Boa Vista todinha. E nós tínhamos irmãos que cruzavam 1h30 de carro para outro bairro, para ir numa reunião de oração, porque lá tinha uma mulher que revelava tudo. Era o culto Kodak. Tinha revelação. Qual é o problema com isso, meus irmãos? Aonde na palavra de Deus nós fomos chamados, ou convocados, ou exortados, ou instruídos, ou ensinados, de sair por aí buscando revelação? Me mostra um versículo. E me mostra reuniões onde as pessoas iam para este fim. O objetivo do culto cristão não é este, mas é a adoração ao nosso Deus e o aprendizado da palavra. Esse é o objetivo do culto cristão. E eles inventavam ou inventam uma distorção em um dos extremos e acaba se tornando algo extremamente maléfico para a igreja do Senhor. Eu vi, meus irmãos, em algumas dessas reuniões, as coisas mais esquisitas acontecerem. Uma determinada reunião que eu estava, o irmão começou a, digamos assim, profetizar, inclusive, supostamente uma língua estranha. Ele repetiu 14, 15 vezes a mesma frase. É como se eu falasse em inglês, por exemplo, I'm very glad to be here today. E aí o tradutor começava a dizer, vocês são muito bonitos. E aí eu diria, I'm very glad to be here today. E o tradutor diria, porque vocês são um povo muito hospitaleiro. Vocês repararam que eu falei em inglês a mesmíssima coisa? Que Espírito Santo tão incompetente é esse que cria uma língua que não tem gramática, não tem fonética, não tem ortografia, não tem lógica, não tem vocabulário. Repete-se a exaustão a mesma coisa. Irmãos, eu vi isso trocentas vezes. Numa determinada reunião, meus irmãos, era tanta gente falando supostamente língua, ao mesmo tempo, contrário à palavra de Deus, em Coríntios capítulo 14, desobedecendo a palavra de Deus, ninguém conseguia se entender. Esse é um extremo. Mas ele não está sozinho nos seus absurdos. Porque há também, meus irmãos, no outro extremo, aqueles que são completamente céticos, incrédulos, de que Deus possa fazer qualquer coisa hoje que não esteja dentro da sua caixinha. Os primeiros querem restaurar a profecia como regra. Os segundos não a querem nem como exceção. E colocam, me perdão da palavra, irmãos, uma coleira em Deus. Porém, eu creio, meus irmãos, que o erro deste grupo aqui é que eles querem criar regras não por convicção bíblica, mas por efeito pêndulo do movimento que um dia temeram. E acabam criando um engessamento da religiosidade. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? Eu quero chegar, meus irmãos, no fato de que não há absolutamente nenhum versículo na Bíblia que diga nem que este grupo está correto em ser caçador de profecia e nem que este grupo está correto em ser destruidores de profecia. Qual o padrão bíblico, meus irmãos? O padrão bíblico primeiro começa pela palavra. Mas eu creio, meus irmãos, que em ocasiões raras e necessárias, se assim soberanamente Ele desejar, Deus pode usar a exceção de falar algo
comigo ou com você. Deus pode usar um irmão que possa trazer algo que seja necessário naquele momento. Agora, preste atenção. Esta é a exceção, porque hoje nós temos as Escrituras, por onde ou pelas quais Deus nos instrui. A história da igreja nos mostrou, meus irmãos, que à medida que o tempo ia passando e o cânon, a Bíblia ia se formando, havia uma inversão proporcional à ocorrência desses fenômenos, desses acontecimentos sobrenaturais, particularmente de profecia. Isso está na história. À medida que Deus ia dando a Bíblia para o povo, para o seu povo, para o povo de Deus, cada vez mais, meus irmãos, eventos de chamadas palavras de profecia iam se extinguindo cada vez mais por si mesmo. Extinguindo, mas não necessariamente acabando. Contudo, meus irmãos, ainda hoje o aviso de Paulo no verso 20 serve para nós. Jamais trate a revelação específica de Deus para nós, que é as Escrituras, com desprezo. Porque aí que está o nosso foco. Em lugar de ficar preocupado com profecias ou com impedi-las, qual tem sido a nossa atitude para com a palavra de Deus? Tratar com desprezo, irmãos, não significa apenas não obedecer, mas também negociar seus princípios por coisas mais fáceis. Significa escolher qual princípio eu vou servir, ou qual serve para mim e qual não serve. Usar a palavra de Deus também impede igualdade com pensamentos humanos, quer seja da filosofia, da psicologia, da sociologia ou qualquer outro pensamento humano, e colocá-lo em pé de igualdade com a palavra de Deus. Isto é, um desprezo pela revelação de Deus, um desprezo pela profecia que nos foi dada através da palavra. Mas além de não desprezar, Paulo nos recomenda uma atitude positiva, uma atitude de discernimento. Naqueles dias, irmãos, os cristãos do primeiro século deveriam ouvir as profecias e julgá-las. Aliás, uma palavra que hoje em dia ninguém gosta. Mas eles deveriam julgar, deveriam avaliar o que estavam ouvindo. Deveriam testar, deveriam pôr à prova o que diz o texto. E só podemos, meus irmãos, prestem atenção, pôr alguma coisa à prova se nós temos uma amostra de regularização, ou seja, um padrão estabelecido. Deixa eu explicar. Como você sabe que uma nota de R$100 é verdadeira? Você compara com outra nota de R$100 que você saiba que é verdadeira. Você compara o que está em julgamento com aquilo que você sabe que é verdade. Ou seja, meus irmãos, hoje, qualquer profecia deveria ser, hoje eu digo, melhor dizendo, desculpe, nos dias de Tessalonicenses, qualquer profecia deveria ser comparada com o padrão primeiro do ensino apostólico, que hoje nós já temos nas Escrituras. Mas também deveria ser comparado naquele tempo com a prova do profeta. Você sabe qual é a prova do profeta? Está lá em Deuteronômio 18, 22. Lá nós lemos o seguinte: se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou em presunção, ou seja, em orgulho, em vaidade. E aí diz o texto: não tenham medo dele. Eu conheci um desses. Havia um homem que eu conheci no final do culto, na Igreja Batista do Redentor, em Jundiaí, onde eu fazia estágio no seminário. Esse é o ano de 1993, no longínquo século XX. Lá estava eu, meus irmãos, terminamos o culto, estávamos ali naquela comunhão, e eu vi aquele homem me olhando, me olhando, e me olhando, e me olhando. Eu falei: rapaz, será que eu estou com alguma coisa no dente? Que me olhava. E aí, finalmente, ele se aproximou. Ele virou para mim, meus irmãos, com uma voz séria, e disse que Deus ia me usar poderosamente. Até aí, meus irmãos, 90% das profecias que eu já ouvi até hoje, coisas genéricas, coisas que não são nada específicas. Tem alguém aqui hoje com problema financeiro? Amém? Pronto, acabei de profetizar. Deus me diz hoje que tem alguém aqui com problema de coluna. Quantos? Aí, profeta.
90%, meus irmãos, do que eu vi na minha vida eram coisas genéricas, que era quase impossível você não encontrar alguém em uma igreja de 200, 300, 400, 500 pessoas. Mas aí ele passou para as coisas específicas. Ele virou para mim dizendo que Deus iria me usar nas coberturas de São Paulo com pessoas ricas e importantes. Isso foi em 93. Eu ouvi o que ele disse, agradeci educadamente e segui com a minha vida. 3 anos depois eu desci em Boa Vista e eu nem sei como é que funciona uma cobertura, porque eu nunca nem estive lá. Não, pastor, é que o senhor não teve fé. Meus irmãos, fé demais não cheira bem. Entendeu? Não, né? Deixa pra lá. Tem gente que não tem fé, tem gente que está febril. Entendeu essa agora? Pois é. O que acontece, meus irmãos, é que não é uma questão de fé, é uma questão de você não colocar, apostar a sua espiritualidade, a sua vida cristã, em cima de palavras de homens. Você acha realmente que se Deus tivesse tal propósito, particularmente para a minha vida, eu conseguiria impedir o propósito de Deus? Anulou-se o versículo que diz lá no profeta, agindo Deus, quem impedirá? Mudou a soberania de Deus? Claro que não. E eu posso lhes garantir, meus irmãos, no ano de fevereiro de 96, antes de chegar aqui, eu e minha esposa oramos bastante, conversamos, colocamos prova diante de Deus, e eu não vim para cá subiado, não vim aventurar, não cair de paraquedas. Eu vim chamado para sair do meu estado e me mudar para o norte do Brasil. Não precisei de profecia, não precisei de profeta, não precisei de palavra alguma. Apenas a direção do Espírito Santo, a direção do Deus que é o dono da nossa vida. Porém, meus irmãos, o mais importante para nós hoje é discernirmos algo que acontece direto na nossa vida. Discernir o conteúdo que é pregado a nós. Essa é a profecia que devemos nos preocupar hoje. Pregadores da palavra devem ser valorizados, devem ser apreciados, devem ser ouvidos com atenção. Porém, eles não são infalíveis. E nem mesmo Paulo. Por isso, Atos 17:11, quando Paulo pregou, os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Vale ressaltar que esses tessalonicenses aqui, irmãos, não são os irmãos da igreja de Tessalônica. Eram judeus na sinagoga. Quando Paulo pregou a eles, em Tessalônica, eles não quiseram ouvir. Não quiseram dar atenção. Em Bereia, eles eram mais nobres. Porque eles pegaram o que eles tinham na época, o Antigo Testamento, e Paulo estava anunciando Jesus como Messias. E eles avaliaram, eles discerniram, eles colocaram à prova para saber se realmente Paulo estava falando algo da parte de Deus. Por outro lado, meus irmãos, se as palavras verdadeiras e edificantes não deveriam ser desprezadas, o versículo 22, para terminar o nosso ponto, mostra que o ensino e a vida falsificados deveriam também ser rejeitados e evitados. Não apenas as pseudo-profecias devem ser descartadas. Porque o versículo 22 nos diz, afasta-se de toda forma de mal. Tudo, toda forma de mal, está aqui ampliado na advertência de Paulo e deveria ser evitado. O que pode apenas parecer ruim, também se enquadra nesse aviso. Como diz, meus irmãos, o provérbio, no Antigo Testamento, o justo apenas vê o mal e se esconde. A igreja estava sendo avisada, afaste-se dos falsos profetas, afaste-se também de outras manifestações do mal. Se os Gálatas tivessem ouvido isso, irmãos. Deram seu ouvido para falsos ensinos, e aí tiveram que ouvir de Paulo as duras palavras, insensatos Gálatas. Deus tem nos dado tanto, meus irmãos, e muitas vezes as pessoas flertam com aquilo que será veneno nas suas próprias vidas. Nós precisamos, meus irmãos, de discernimento para saber se algo realmente é benéfico ou é extremamente maléfico na nossa vida. Precisamos ter discernimento em tantas coisas, como o uso do nosso tempo, como o uso dos nossos dons e talentos, como administramos a nossa vida, para que nós possamos usar a sabedoria da palavra e não incorrer
em deixar de ouvir aquilo que o Espírito Santo deseja conduzir as nossas vidas, deseja nos abençoar. Portanto, uma igreja madura precisa ter uma atitude de discernimento para com aquilo que Deus tem revelado para nós. E aí nós chegamos, meus irmãos, ao final da nossa mensagem, nosso último ponto, nosso ponto número 10. A igreja madura confia na fidelidade de Deus em cuidar dela até o dia final. A igreja madura confia na fidelidade de Deus em cuidar dela até o dia final. Versículos 23 e 24. Então, finalmente, irmãos, depois de 4 domingos, nós chegamos ao final do nosso trecho. E tal e qual no final de cada capítulo, irmãos, Paulo retoma ao tema que está lá na nossa mensagem central da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, isto é, que a igreja madura persevera em meio às tribulações, fortalecidas pela iminência da volta de Cristo. Mais importante do que começar bem é terminar bem, e isso serve para nós como indivíduos e serve para nós como igreja de Cristo. E a nossa linha de chegada, irmãos, o nosso término é o dia em que vamos nos encontrar com o Senhor nos ares, quer seja pela ressurreição dos mortos, quer seja pelo arrebatamento. E Paulo encerra, meus irmãos, exatamente esse tema que tantas vezes ele retornou nesta carta, e mais uma vez no final do 5º capítulo, ele retorna mais uma vez. Assim, apesar, meus irmãos, de alguns acharem que escatologia é um tema sem sentido, sem necessidade, até apenas por causa de curiosidade das pessoas, eu vejo, meus irmãos, que Paulo pensa diferente. Paulo prova mais uma vez que não é verdade. Porque olha bem, diante do cenário de preocupação que essa igreja pudesse lidar de uma maneira correta com o Espírito e com as suas manifestações, com a preocupação de que ela soubesse lidar com os falsos profetas e aqueles que abusam da obra do Espírito, mas trazer um equilíbrio, Paulo traz em suas últimas considerações novamente a bendita esperança dos santos, ou seja, a certeza de uma eternidade com Cristo. Ele deu conselhos, não apaga o espírito, não despreza as profecias, mas agora, meus irmãos, ele parte para fechar o seu raciocínio dizendo: lembre-se, a obra não saiu do controle. Deus continua gerenciando a sua obra, Deus continua cuidando da sua igreja, inclusive de vocês. Hoje pela manhã, meus irmãos, nós afirmamos bastante no nosso EBD. Igrejas locais, sim, elas morrem. Igrejas locais, mas a igreja de Cristo jamais morrerá. Ela jamais será derrotada e ela é vitoriosa até o final. Cabe a cada igreja local, a nossa, por exemplo, ver na palavra, meus irmãos, como nós podemos acompanhar a igreja que será perpetuada ao longo do tempo. E é isso que Paulo mostra para essa igreja. Deus está cuidando de vocês de uma forma, inclusive, ligada à eternidade. Esse trecho que começa no versículo 23, então, traz um desfecho a todo o contexto que estamos vendo, irmãos, hoje, nos últimos 3 domingos, desde lá do primeiro versículo que lemos hoje. Aqui tivemos a questão do relacionamento, por exemplo, com os líderes da igreja, lá 4 domingos atrás, não é isso? Incluindo hoje. Tivemos a exortação à harmonia, mesmo convivendo com irmãos cheios de deficiências espirituais. Diante do que, irmãos, devemos responder com bem e nunca com mal. Estou fazendo um novo resumo, uma nova recapitulação. Para nos ajudar nisso, nessa nossa mensagem, 4 domingos, fomos exortados também a sempre manter a alegria no Senhor. A oração constante. Fomos exortados à gratidão em tudo. Então, vieram as dificuldades de como lidar com as coisas do Espírito com equilíbrio e não se abater com falsas palavras de alguns irmãos, enquanto ao mesmo tempo eles deviam tratar sem desprezo a verdadeira palavra de Deus. Meus irmãos, se diante de tudo isso, o coração dos Tessalonicenses precisava de encorajamento, precisava ser tranquilizado, o que Paulo faz? No nosso texto agora ele diz: o próprio Deus da paz está cuidando de vocês. Paulo não precisava, inclusive, colocar a palavra própria aqui. O Deus da paz está cuidando de vocês. Mas por que ele coloca, meus irmãos? Ele está dizendo, irmãos, nessa ênfase, no uso dessa palavra, está destacando que a presença real de Deus estava no meio do seu povo. Não é, meus irmãos, como se Deus estivesse dizendo assim: eu já dei a Bíblia, eu já dei isso, já dei aquilo, já dei o suficiente, se virem.
Não. Deus está cuidando. Deus está tratando o seu povo a cada dia. Ele está investindo em nós, meus irmãos, a cada dia. É isso que Paulo está dizendo para os irmãos ali em Tessalônica e para nós também. E aí, meus irmãos, ele traria paz diante das situações preocupantes que eles precisavam enfrentar em sua igreja local. Deus traria tranquilidade, mesmo diante de coisas que eles não conseguiam resolver, não conseguiam lidar, não conseguiam tratar. Apenas precisavam depender do Senhor. E a mesma verdade vale para nós. Mas o nosso texto também, meus irmãos, tem uma segunda ênfase. Deus também traria completa santificação. O texto diz, no versículo 24, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. E novamente, meus irmãos, essa palavra aqui é incrível. Primeiro porque o tempo verbal aponta para uma ação contínua e ininterrupta. Deus estará sempre santificando vocês inteiramente. E essa é a promessa, meus irmãos, ou uma das promessas que você precisa sair daqui hoje. O Senhor não larga o canteiro de obras que se chama você. Ele está sempre trabalhando, está sempre cuidando, Ele está sempre zelando, até quando nós não valorizamos. Até quando nós não correspondemos. Ele não fica de bico, ele não fica magoadinho, ele continua investindo, esperando que a gente possa novamente estar em cooperação com Ele. Então, meus irmãos, é esse tempo contínuo, Deus está sempre trabalhando. E aí diz o texto, como a gente falou, que Ele está trabalhando inteiramente. E aqui é uma palavra incrível, porque ela não existe em lugar nenhum da Bíblia. Só aqui. Paulo, na verdade, meus irmãos, eu acho que ele cria uma palavra. Presta atenção comigo, porque não é difícil, mas é um pouquinho detalhado. Paulo diz, meus irmãos, aqui, primeiro a palavra holos. Você conhece essa palavra? É de onde vem holístico, certo? O que significa isso? Holos significa inteiro, completo, pleno. E aí Paulo pega essa palavra, que significa inteiro, completo, pleno, e ele junta com a palavra telos, que significa propósito, fim, objetivo. A junção, meus irmãos, cria a palavra que eu mencionei, holotelos. E podemos expandir a tradução da seguinte forma, preste atenção, abre o seu ouvido. Pessoalmente e continuamente, o Deus da paz está santificando vocês até que chegue ao propósito que Ele tem para as suas vidas. Tudo isso está na palavra grega. Eles entenderam, precisava explicar para vocês. Não fiquem preocupados. Não percam a cabeça. Como a gente dizia antigamente, você não foi achado na esquina. Em outro texto, meus irmãos, Paulo vai explicar isso dizendo o seguinte: vocês foram comprados por alto preço, pelo sangue de um cordeiro imaculado. Por isso, meus irmãos, Deus trabalhará pessoalmente, continuamente, o Deus da paz, para santificar cada um de nós, até que chegue o propósito que Ele tem para nós. Isso é, meus irmãos, mesmo meio a tudo que Paulo lhes disse nesta carta, a todos os desafios, especialmente do versículo 12 até aqui, que temos visto nesses 4 domingos, Deus não deixaria de operar na vida daqueles irmãos até preencher todas as necessidades espirituais que eles tivessem. E ouça agora, o mesmo se aplica a mim e a você. Dobre o seu joelho, leia a sua Bíblia, busque o Senhor. Deus é parceiro na transformação da nossa vida, irmãos. Quando a transformação não acontece, compreenda, o erro não é do lado de lá. Você sabe daquela pessoa que recebe do médico, do profissional de saúde, o tratamento completo? Lá está a receita, lá estão os remédios. E ele diz, você vai tomar de tantas e tantas horas, você vai tomar tantos dias por semana, você vai tomar todos esses remédios, você vai cortar isso da sua alimentação, da sua dieta. Ele dá tudo certinho. Ele não errou em nada. Aí do lado de cá, eu tomo remédio a hora que eu lembro, eu não corto as coisas da dieta que ele mencionou, faço tudo errado. Não está o erro. Por que eu não fiquei curado? Por que eu não fui santificado? Porque eu não segui o que o médico disse. O que o Senhor está dizendo para os Tessalonicenses é, o que depender do Senhor, vocês não têm nada a temer.
porque Ele está agindo no meio de vocês. Vocês podem depender desse Deus. Mas ele não para, meus irmãos. Paulo quer deixar claro para esses irmãos o que Deus está fazendo. E caso o entendimento então deles estivesse incompleto, no mesmo versículo, Paulo repete o mesmo pensamento com outras palavras. E ele ainda especifica que não importa o que tentem fazer contra os filhos de Deus. Quando ele se refere a espírito, alma e corpo, irmãos, ele está dizendo, podem ser ataques espirituais, emocionais ou físicos. Os votos de Paulo, o que vai acontecer com esses irmãos conosco é o seguinte, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis. E aí Paulo pega, meus irmãos, aquela palavra que eu mencionei que ele usa antes, holoteles, né? E ele usa uma palavra semelhante, parecida, holocleron. E aí Paulo está dizendo que a totalidade do ser de cada filho de Deus seria guardada e resgatada no dia de Cristo Jesus. Essa palavra que ele usa aqui, meus irmãos, é a palavra usada para lote de terra. Então, Paulo está dizendo, Deus vai cuidar de tudo aquilo que você precisa em si e daquilo que você precisa fora de si. Deus vai cuidar de tudo aquilo que lhe pertence, está tudo guardado. Aí eu lembrei de Paulo, que lembrava, que dizia, estou certo que é poderoso, Ele é poderoso para guardar o meu depósito, ou o meu tesouro, até aquele dia. Em quantas coisas, meus irmãos, as pessoas colocam sua confiança hoje? Quantas coisas falhas, incompletas, quando nós temos tudo isso à nossa disposição do nosso Deus. Esses pensamentos, meus irmãos, talvez estivessem na mente de Martim Lutero quando ele escreveu o famoso livro, o hino, Castelo Forte. Queria lembrar a letra deles para os irmãos rapidamente. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor nos prova o tentador. Com artimanhas tais e astúcias infernais, iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos nós perdidos. Mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. E nós vencemos com Ele, irmãos. Mas se você ainda duvidar, esse é o título de um livro que eu gostava de ler para os meus filhos. Acaso você ainda duvidar? Paulo termina, meus irmãos, no versículo 24, com essa declaração maravilhosa. Olha na sua Bíblia. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Frase após frase, Paulo está reafirmando que eles podiam estar seguros, que eles podiam estar tranquilos. Quer sejam as tribulações, quer sejam os problemas internos da igreja, nada impediria que Deus cuidasse deles. O chamado soberano desse Deus fiel, irmãos, é a nossa garantia final. O mesmo Deus que chama um cristão, esse mesmo Deus fará pelo Espírito Santo que a obra que ele começou continue nele. É exatamente o que Paulo nos fala em Filipenses 1,6. Estou convencido. Paulo não diz, eu acho, quem sabe, tenho esperança. Não, eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Queridos, Deus não salva uma pessoa pela graça e depois deixa essa pessoa ao léu, sozinha para se desenvolver, para crescer, para se virar. Não é assim que funciona. Pela mesma graça, Ele nos guarda. O Deus que chama é o Deus que nos guarda pela sua graça e também nos santifica. E diz o texto, e fielmente Ele fará essas coisas na nossa vida. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Como alguém ainda pode acreditar em perda de salvação, irmãos, debaixo de tudo isso aqui? Que tristeza, meus irmãos, é o crente ou a igreja que prega esse medo constante. O pecado é uma realidade da nossa vida, uma infeliz realidade, mas também é uma realidade do perdão de Deus. Passamos por vales, passamos por desertos, mas o Senhor está ali presente na nossa vida também. Em João capítulo 10 ele diz, aquele que o Pai me deu das minhas mãos, ninguém poderá arrebatar.
E aqui estão as promessas do nosso texto que confirmam tudo isso. Como alguém pode passar pela vida, irmãos, então, cheio de incertezas? Principalmente, irmãos, incertezas quanto à sua própria vida, sobre o que existe e para onde irá. Em Cristo Jesus, temos a certeza dessa bendita esperança. E debaixo dessa certeza, como igreja de Cristo, o nosso testemunho deve refletir o quanto amamos o Senhor e por isso nós vivemos para a sua glória e para a glória que Ele aguarda para nós. Mesmo tribulações, meus irmãos, é essa esperança que deve mover-nos a viver uma vida de excelência, de bom testemunho para o Deus que nos salvou. Que essa semana, meu querido, você tenha, debaixo dessa dose cavalar de motivação bíblica, de motivação celestial, você pegue a sua semana pelos chifres, como se diz no meio dos cowboys. Que você pegue pela autoridade do Senhor as lutas da sua vida e venças na dependência do Senhor, do Deus que está cuidando da sua vida. Do Deus que, como diz o hino que nós cantamos, não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Muito pelo contrário, Ele é o Deus presente. Ele é o Deus imanente. É o Deus que participa da nossa vida. É o Deus que presencia, inclusive, o nosso testemunho. E por causa de tudo isso, Ele merece o melhor de nós. Merece de nós esse bom testemunho. Que essa semana seja assim para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus querido, muito obrigado, Pai, novamente por um trecho tão pequeno, mas tão rico da Tua Palavra. Tanta coisa que nós podemos aprender aqui, além ainda do que vimos neste tempo. Mas principalmente, ó Deus, que agora possamos aplicar o discernimento diante da Tua Palavra. O que agora devemos fazer com ela? Como ela modifica a nossa vida? E que possamos, ó Deus, na dependência do Espírito, ver resultados práticos, resoluções, mudança na nossa vida. Dá-nos, pelo poder do Espírito, condição, ó Deus, de dizer não às falsas profecias da nossa carne e dizer sim à voz do Espírito que nos conduz de maneira tranquila, de maneira plácida, debaixo do cuidado do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém.